Muito bem, muito bem. Eu vou conversar agora com o nosso correspondente na Suíça, Severino da Paz, ao vivo. Aqui são exatamente 13 horas e 11 minutos. Boa tarde para você, Severino. Diga aí para nós as horas que são exatamente agora na Suíça. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os telespectadores. E aqui na Suíça, na cidade de Zurique, são 18 horas e 12 minutos, né? Agora, com a mudança do horário para o horário de verão, a gente ganhou uma hora a menos aqui, né? Perdemos uma hora a menos de sono. E o nosso fuso horário em relação ao Brasil aumentou para 5 horas de diferença, Léo. Boa tarde aos telespectadores e boa tarde a todos os nossos colaboradores e apoiadores. Muito bem. Severino, você que está aí mais próximo da guerra, né? Infelizmente, o mundo hoje vive esse momento triste, lamentável, guerra entre Rússia e Ucrânia, que já passou de um mês, na verdade, um mês, que a Ucrânia, que é um país bem pequeno em relação ao território da Rússia, sofre bombardeios e várias outras tragédias. Como é viver próximo a um clima tenso como este? Fale para a gente sobre isto, Severino. Olha, Léo, é uma situação, eu acho que nos deixa impotente como seres humanos. É uma situação de profunda tristeza, né? Mais uma guerra nesse continente, no velho continente europeu. E eu acho que um dos reflexos mais tristes disso é ver esse tanto de gente tendo que fugir, abandonando não só suas casas, não só seus pertences materiais, mas abandonando seu ciclo familiar, seu ciclo social e abandonando a esperança. Graças a Deus e graças a um país como a Suíça, que é muito bem organizado, a Suíça está tendo um acolhimento para essas pessoas muito bom, mas eu quero salientar aqui, Léo, que muita gente às vezes pensa assim, poxa, que bom, pelo menos eles estão na Suíça, estão tendo toda uma infraestrutura, comida, todos os itens básicos para sobreviver, mas vocês têm que entender, gente, que não é só a estrutura física e material que faz de um ser humano uma pessoa feliz. A estrutura emocional e a estrutura familiar é fundamental. E muita gente que está chegando, não só na Suíça, mas na Europa de uma forma, em geral, refugiada, está perdendo toda essa estrutura familiar e social que eles estavam acostumados. Isso. Severino, a gente já ouviu a sua explicação aqui há alguns dias atrás, nos atualizando que a Suíça não faz parte da União Europeia. Mas qual tem sido o posicionamento do governo suíço em relação a esta guerra? Léo, pergunta super interessante, né? A gente fica assim tentando sintetizar para que os nossos telespectadores possam entender. A Suíça, apesar de não fazer parte da União Europeia, mas a Suíça tem um pacote imenso de acordos bilaterais. E o posicionamento da Suíça, que historicamente é um país neutro, né, um país neutral, que não toma ou compra partido, nesse caso específico, a Suíça está apoiando totalmente a independência do território ucraniano e, nesse apoio, a Suíça adotou todos os pacotes de restrições em todos os sentidos, o mesmo pacote da União Europeia, devido a esses acordos bilaterais e o alinhamento direto da Suíça, apesar de não fazer parte da União Europeia, com a União Europeia, Léo. Então, todas as sanções adotadas pela União Europeia são as mesmas que a Suíça está adotando no momento em relação à Rússia, contra, né, essa invasão territorial, contra a invasão de um território independente, de uma pátria soberana. E a gente vê, né, Léo, que talvez você me faça a pergunta, que apesar de chamarmos muitas pátrias soberanas, a maioria das pátrias tem algum tipo de dependência externa, exterior, que dificulta essa palavra soberana ser levada ao pé da letra. Você falou de um assunto que de fato eu ia tocar logo logo, né? Essa questão das sanções que a Rússia está sofrendo por parte não só da Europa, mas de outros países que detêm intercâmbios comerciais com ela e outros tipos de ligações. É claro, isso há um efeito colateral. Assim, nos seus anos de convivência aí na Suíça, que tipo de efeito colateral poderia
respingar na Suíça devido às sanções feitas à Rússia? Olha, Léo, o efeito que nós estamos sentindo, eu acho que o efeito de imediato que o suíço sentiu foi no preço do petróleo, né? No preço do combustível. A Suíça, só para deixar a título de informação, é o 23º país em importância em negócios com a Rússia, né? Mas não deixa de nos afetar diretamente, mesmo sendo o 23º. Então, um pouquinho lá atrás. Quer dizer, parece que a Suíça não tem essa importância toda comercial em relação à Rússia, só que 80% dos negócios que se relacionam a petróleo e gás russo são feitos basicamente aqui na Suíça, né? Porque a parte econômica financeira mundial, muita coisa gira aqui e a Rússia não está fora disso. Eu acho que o efeito imediato foi o petróleo, o efeito imediato será com certeza o gás natural e outros derivantes. Até para quem não conhece, a Suíça é um país que não detém essa riqueza mineral, essa riqueza natural, que a Ucrânia, apesar de ser um país aparentemente pequeno, mas é o segundo maior país em território na Europa, só perdendo justamente para a Rússia. A Suíça depende basicamente de quase tudo do que vem do exterior. Então a gente não poderia ficar de fora de sofrer as sanções em relação ao custo, né, que o gás, o petróleo está atingindo o bolso do cidadão suíço. Mas a gente escolheu, não vou dizer escolheu o lado, a Suíça escolheu ficar do lado que está sendo invadido, do lado que não merece ser simplesmente subjugado, desculpem, por uma nação que se sente um pouco mais potente e armamenticamente mais forte, né, Léo? Mas eu acho que o efeito imediato, Léo, foi na bomba de combustível. Realmente a gasolina, o petróleo, as coisas derivadas a disso ficaram muito caras no momento. Eu sei. Para quem chegou agora, eu estou conversando ao vivo com o nosso correspondente especial na Europa, na Suíça, o Severino Rodrigues da Paz, que conversa agora ao vivo com a gente, trazendo informações importantíssimas. Só mais duas perguntinhas para a gente encerrar aqui a Com participação do certeza, nosso fica à querido vontade, Léo. Severino. Severino, esse medo ou um possível pânico que possa haver em relação à Rússia usar armas nucleares? O que é que você tem de conhecimento sobre este assunto? É realmente uma ameaça iminente se usar arma nuclear nesta guerra? Olha, a base, na verdade, da criação das armas nucleares é mais uma arma de persuasão, né? É uma arma que ela existe, mas ela existe mais como uma maneira, assim, para ficar uma linguagem mais fácil, uma maneira de barganhar para não se chegar a vias de fatos. Eu acredito que a gente não corra esse risco, sendo que a gente nunca pode descartar a capacidade humana para fazer o mal. Eu acredito assim, pelo perfil que nós temos do Putin, né? Desse estadista, desse ditador, né? Dessa pessoa mais ou menos muito maquiavélica, eu acredito que ele é tão patriota e tão barrista, como diria o bom maranhense, que ele não usaria uma arma nuclear para ter efeitos também na sua população, né? Porque seria um efeito catastrófico. Eu acho que ele não abriria a mão de tentar governar alguma coisa, no caso, a Rússia. Eu acredito que esse risco ele pode ser descartado, mas ele não pode ser negligenciado, ele não pode ser totalmente ignorado. Sempre é possível, né? A mente humana, só Deus sabe o que passa por ela, né, Léo? A gente tem só que esperar que não cheguemos a esse ponto, né? Vamos torcer para que não. Verdade. Só abrindo aqui um parênteses antes da última pergunta, o Raimundo Oliveira está pedindo para você falar para a gente sobre o preço do combustível aí. Exemplo, aqui no Brasil, o litro da gasolina já chegou a R$ 9,00, em alguns estados até R$ 8,00, R$ 8, R$ 9,00. Como é que é o valor da gasolina aí em comparação ao real aqui no Brasil? Olha, varia muito, porque para quem não conhece a Europa, em particular a Suíça, a cidade de Zurique onde eu estou, aqui nós não temos frentistas, né, Léo? Então tem postos de gasolina que são maiores que existem o quê? Uma área de conveniência, então precisa de funcionários, precisa de um aluguel mais caro, de uma área mais cara, então tudo gera um custo. E tem postos de gasolina que são altamente suficientes, que você só vai lá, não tem área de conveniência, você mesmo
abastece seu carro. Aqui você mesmo abastece seu carro, entra e paga, ou você paga ali numa máquina do lado da bomba de gasolina, a sua gasolina ou seu diesel automaticamente, né? A gente não tem o serviço de frentista aqui. A gasolina aqui realmente, nesse último mês de guerra, a gasolina subiu de uma forma absurda. Passou da cifra de 2 francos. Alguns postos são 2 francos e 17 centavos, 2 francos e 20, e alguns outros postos que têm menos custos para manter-se, custa em torno de 2 francos, 1,98 e tal. Com a média do franco suíço em relação ao real, deve dar mais ou menos em torno de R$ 10 o litro. Levando em consideração, Léo, isso aqui eu queria fazer um adendo também, que a gente tem que levar e partir do princípio que a Suíça não tem petróleo. A Suíça não tem mar, a Suíça é um país central que faz fronteira com outros 4 países. É um país que está ali comprimido entre 4. Então, mesmo assim, eu ainda acho a gasolina, de uma certa forma, mesmo tendo aumentado tanto esse último mês, eu acho a gasolina dá muito em conta para o custo de vida na Suíça e para o que se ganha na Suíça para viver. Porque se eu encho tipo o tanque de um carro como eu tenho, eu preciso mais ou menos de agora 65 a 70 francos. Isso não atingiria nem 1% da minha renda mensal. Então, acho que mesmo não tendo petróleo, o combustível na Suíça ainda é bem em conta, apesar dos aumentos devido à guerra, né? Eu espero que eu tenha sido claro para o Raimundo. E qualquer coisa, Raimundo, se eu não tiver sido claro, a gente pode tentar exemplificar melhor para vocês. Isso. E para encerrar nossa conversa aqui com o Já, Severino, e Leléo. aí, nem sinal de trégua nessa guerra, Severino? Eu acredito que uma trégua agora vai ser bem difícil de acontecer, sabe, Léo? Eu acho que toda guerra e todo país invasor é mais uma guerra de egos, né? A guerra tem uma das máximas da guerra é que quando a guerra começa, a verdade desaparece, né? A primeira vítima, na verdade, numa guerra são as verdades. E essas guerras de ego, do que invade, do que se protege, essa necessidade humana da gente eleger heróis, que isso também é muito perigoso. Eu acredito que essa guerra não vai se estender um pouco mais, espero que com menos intensidade, porque aqui na Suíça a gente tem um ditado que é mais ou menos o mesmo no Brasil. Quando dói no bolso, incomoda todo mundo. E só que para dizer para todas as pessoas que estão nos vendo, a gente acabou de entrar na época da primavera na Suíça, o tempo já começou a melhorar. Hoje já, inclusive, Léo, já chegamos à marca de 20 graus, já dá para ficar um pouco assim, ó, despojado mesmo aqui no terraço de casa, e a gente já começa a sentir essa sensação de primavera, de primeiro, da estação que as coisas começam a renascer. E eu espero que nesse sentimento de primavera na Europa, a Europa consiga começar a reviver uma nova fase o mais rápido possível sem a guerra, porque a primavera simboliza vida, e a vida não combina com a guerra. 20 graus aqui é frio. Aqui no Aqui já dá Brasil, para andar 20 de graus, calção. você bate o queixo, né? Aqui já Severino, dá para andar mais de uma calção. vez, muito importante a sua participação aqui na Estação Web TV, fazendo essa ponte, estreitando o Rosário aqui no Maranhão, como diz alguém, no fim do mundo, Não é? com a Europa. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você, Léo, obrigado a todos os telespectadores, a todas as pessoas que nos apoiam, e através dessa comunicação que a gente está tendo, a gente consegue mostrar para o mundo Rosário, e a gente consegue falar para o rosariense, eu espero que seja assim que se chama, que Rosário não é no fim do mundo, porque existem pessoas como você, Léo, e toda essa equipe da Estação Web TV para tornar Rosário mais um lugar no cenário mundial. Um beijo no coração de todos, uma boa semana e fiquem com Deus. Valeu!